E aí, pessoal, voltei agora para terminar essa parte aí, a terceira parte, na verdade, né, da nossa aula número 2 de empreendedorismo governamental. Bom, na segunda parte eu expliquei um pouco sobre a etapa número 1 do processo de empreendedorismo governamental tocado na Secretaria de Comércio Exterior, utilizando para isso o Balança de Scorecard. Eu finalizei colocando aí a elaboração das diretrizes organizacionais. Então, a secretaria pensando na sua visão, na sua missão e nos seus valores. E a partir da definição dessas diretrizes, a gente tem a possibilidade, a secretaria, né, teve a possibilidade de identificar os seus objetivos estratégicos e também as metas que deveriam ser perseguidas. Então, vamos falar um pouquinho disso agora. Vou compartilhar minha tela contigo aí de novo. Cadê? Aqui. Diretrizes organizacionais. Foi aqui que a gente parou na última parte da aula. Bom, identificadas as nossas diretrizes, ou as diretrizes da secretaria, o próximo passo é justamente entender como essas diretrizes elas se transformam em objetivos e metas. E aí, olhem só os números. Esses aí deixam a gente de queixo caído quando a gente pensa aí em toda a multiplicidade de atividades que existe dentro de uma secretaria. E é uma secretaria só, hein? Pensa na administração pública toda. Então, o que aconteceu? Diante das diretrizes, foram identificadas 4 grandes áreas de atuação da secretaria, como se fossem 4, digamos assim, departamentos, tá? Dentro da secretaria. E esses 4 grandes departamentos, ou 4 grandes áreas, tinham 57 atribuições, 57, digamos, responsabilidades nessas 4 grandes áreas de atuação. A partir do mapeamento de processos, essas áreas elas foram convidadas a pensar em objetivos estratégicos, ou seja, para cada processo, como que a gente ia, onde que a gente gostaria de chegar, onde que a gente gostaria de atuar, qual valor a gente gostaria de entregar para a sociedade. E, a partir disso, foram elencados, então, 154 objetivos estratégicos. 154 objetivos, tá? Olha só o montante de responsabilidades aí. Para cada um desses objetivos, foi pensada em pelo menos uma meta. Ou seja, o valor que vai quantificar a consecução daquele objetivo. Essas metas, elas foram acompanhadas através de indicadores de desempenho. Então, para cada meta, teria um indicador. No livro, aparece primeiro 344 metas, depois aparece 354 metas, mas eu acho que são 344 mesmo, vendo ali o restante aí do contexto, tá? Pensa só, se forem 344 metas, dá mais de 2 metas por objetivo. Então, para cada um dos objetivos, a gente tinha pelo menos 2 indicadores de desempenho sendo monitorados e 2 metas sendo acompanhadas o tempo todo. É bastante coisa, né? E aí a gente fica pensando, né? Como que foram executadas todas essas atividades? Então, utilizou-se para executar todas essas propostas uma ferramenta de gerenciamento de projetos. Como o próprio livro-texto coloca, existem várias ferramentas, inclusive tem ferramenta gratuita para fazer gerenciamento de projetos. E aí entendeu-se o seguinte, ao utilizar uma dessas ferramentas, a secretaria estava ali também se posicionando em relação às suas atividades, porque ali a gente não estava falando de atividades simplesmente colocadas, mas sim de um programa, ou seja, de um conjunto de projetos que estão ali relacionados entre si, obviamente todos relacionados ao comércio exterior. Então, você começa a enxergar por aí que a complexidade não está presente só nos números que foram colocados, e nem no processo de pensar nessas atividades, mas mora também no processo de execução. Então, como essas atividades elas foram realizadas. E, de fato, não dá para fazer isso só aqui na cabeça, né? Pensando, lembrando disso. É fundamental ter instrumentos de gestão que te ajudem a colocar essas atividades em prática. Bom, e aí, feito isso, né? Deixa eu colocar aqui uma imagem para o lado de cá para ficar mais fácil. Feito isso, a gente precisa
entender quais foram, então, os próximos passos que a Secretaria deu em relação ao seu plano de gestão estratégico. A primeira delas, né, eu acho que não só porque é a Secretaria, mas em todos os planos estratégicos que a gente vê nas organizações, de fato é acompanhar o desenvolvimento dessas metas. Acompanhar no sentido de que você está ali o tempo todo monitorando os indicadores de desempenho, os indicadores de resultado, para ver o que precisa ser feito em termos até de correção de algum tipo de rumo que precisa ser tomado. Outro passo importante, redesenhar continuamente os processos, entendendo que, a partir da ideia da melhoria contínua, a gente pode sempre olhar para os processos, buscando formas de torná-los mais simples, mais ágeis, menos burocráticos e mais eficientes. E, com isso, ajudar a reestruturar os próprios departamentos, né? A avaliação de desempenho 180 graus. Essa é uma prática muito comum na iniciativa privada. E a gente fala até em avaliação 360, né? Mas são práticas que procuram olhar para como as pessoas estão desempenhando os seus papéis. Então, numa avaliação de 180 graus, a gente está partindo aí da ideia de que não só o chefe avalia o servidor, mas essa avaliação parte também de outros parceiros, de outras partes interessadas no trabalho daquele servidor. Então, a gente está falando aí, de fato, de olhar para o trabalho que cada indivíduo faz, da contribuição que cada indivíduo deixa dentro da organização. O treinamento em gestão de equipes para os coordenadores de área foi um passo fundamental, porque era muita mudança acontecendo, era muita coisa nova chegando. E é papel da liderança fazer com que essas mudanças elas sejam, ao mesmo tempo, aceitas e você tenha o comprometimento dos servidores com o desempenho, com a efetiva mudança dos procedimentos. Então, a liderança precisa estar ali muito firme nos seus propósitos e, de fato, algumas técnicas são muito importantes nesse processo. Gestão de equipes é fundamental, negociação é fundamental, comunicação é fundamental, gerenciamento do tempo é fundamental. E tudo isso vem através de capacitação. Elaboração de um plano de gestão do conhecimento é outra coisa muito bacana. Por quê? Na medida em que você vai mexendo com os processos, você vai alterando esses processos, o conhecimento vai se gerando ali. Muita coisa que estava tácita, ou seja, estava só com o servidor, passou a ficar explícita. E isso pode ser colocado aí também de forma explícita pela organização, para que seja compartilhado entre outros servidores. Então, pensar esse processo de mudança organizacional a partir da perspectiva de gestão de conhecimento é, de fato, entender que o conhecimento ele pode ser compartilhado, dividido entre as pessoas, e isso só faz bem para a organização. Ao contrário de você ficar com o conhecimento fechado ali, detido, de repente, em uma pessoa só, tá bom? Promoção de maior transparência das ações da Secretaria com a sociedade. Bom, isso não precisa nem falar, né? No contexto em que a gente vive de governança, ou seja, de participação da sociedade, a informação é fundamental, até para a gente conseguir ter a responsabilização dos administradores públicos mediante as ações que não estejam alinhadas com o atingimento dos objetivos. Então, colocar as informações de forma acessível, clara, simples, é fundamental para que a gente entenda, que a gente consiga ter um processo de gestão por excelência. E, por fim, estabelecer novos canais de comunicação dentro da secretaria. Nesse caso, que é citado aqui no livro-texto, a ouvidoria, também integra esse conjunto aí de ações que permeiam a governança, a transparência e a responsabilização. E outra, né? Comunicação eu acho que uma prática fundamental dentro das organizações, e a principal delas, para ser bem sincera, que o gestor tem que tomar sempre cuidado, estar muito atento, porque a maioria dos problemas que a gente tem nas organizações são problemas de comunicação. Então, na medida em que a gente consegue resolver esses problemas, a gente também consegue ficar mais eficiente, e a gestão também consegue ser de maior excelência, ou ter excelência, tá certo? Bom, essas são as ideias aí que foram colocadas na unidade 2
do nosso livro-texto e que ilustra um pouco da prática do empreendedorismo dentro do governo. Eu espero que você tenha compreendido a nossa exposição, mas qualquer coisa, me manda um e-mail, tire sua dúvida e a gente está aqui super à disposição para poder contribuir, tá certo? Se não, fica aqui, né, esperando aí as suas colocações e te enviando aí um abraço virtual e até a nossa próxima videoaula. Tchau, tchau.